No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário CPTS11 e eu quero mostrar para vocês tudo o que a gente precisa saber para investir nesse fundo imobiliário, e no final do vídeo eu vou dizer para vocês se eu pretendo novamente colocar o CPTS11 na minha carteira de investimentos ou não, se é uma boa opção eu trazer ele de volta, sabendo que esse fundo já fez parte da minha carteira no passado e agora não pertence mais. Então, se você já gostou do tema do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse, diz para mim nos comentários aí se você tem ou não tem cotas do CPTS11 na sua carteira de investimentos e se você está gostando dos resultados que a gestão vem trazendo com este fundo imobiliário. Então, sem muita delonga e sem muita enrolação, já aqui na página do Investidor 10 nós vamos falar um pouco sobre o fundo imobiliário CPTS11, que é o fundo Capitânia Securities, é um fundo imobiliário de papel. Nesse momento ele está sendo cotado aqui a R$ 8,21, ele tem nos últimos 12 meses um dividend yield de 10,71%, abaixo da média da maioria dos fundos imobiliários de papel, né, que estão mesmo com grandes quedas pagando acima de 1% ao mês. Esse fundo está com um desconto interessante de 8% no seu preço de cota com relação ao seu valor patrimonial de cota. O PVP dele nesse momento de 0,92, o que indica para a gente 8% de desconto. O fundo tem uma liquidez monstra, mais de 9 milhões de reais em negociações todos os dias, e nos últimos 12 meses está com uma variação positiva. O CPTS11, como eu já falei com vocês, é um fundo imobiliário de papel, o famoso fundo de títulos e valores mobiliários. O tipo da gestão desse fundo é uma gestão ativa e bota ativa nisso, tá? A Capitânia é uma gestão bem ativa, uma das mais ativas que nós temos aí no mercado de fundo imobiliário. O fundo cobra uma taxa de administração de 1,05% ao ano sobre o patrimônio líquido. Hoje ele tem quase 390 mil cotistas. Interessante demais, o valor patrimonial de cota desse fundo é de R$ 8,90 e o patrimônio líquido dele é de 2,83 bilhões. Então, um fundo interessante, cara, fundo bilionário. O último rendimento que ele entregou, 0,08 centavos. Se a gente der uma olhada aqui na parte de dividendos desse fundo, a gente vê que de 2020 para cá ele vem com um dividendo bem aqui na casa de 7 centavos. Conseguiu melhorar um pouquinho aqui no ano de 2021. Aqui, como a gente sabe, né, a inflação acabou subindo um pouco, então melhorou bastante os resultados da carteira de todos os fundos imobiliários. Geral aqui em 2021, comecinho em 2022, estava pagando excelente dividendo, o que chamou muita atenção do mercado, muita atenção principalmente dos iniciantes, né? Eu comecei aqui pela casa de 2021, mais ou menos aqui no mês 4, e logo depois que a inflação começou a ficar mais controlada, a situação do fundo piorou um cadinho com relação aos resultados. Então a gente vai ver por que isso aí lá no relatório daqui a pouquinho mais. Se a gente der uma olhada nesse quadro de rentabilidade, uma comparação de CPTS com índices, a gente vê que o CPTS em 2 anos só ganhou aqui, só ganhou da inflação. Ele rendeu mais do que a inflação, mas perdeu para o CDI e perdeu também para o IFIX. Não dá para a gente ver um gráfico aqui de 5 anos, porque aqui coloca uma parada meio errada aqui. O CPTS somente de 2020 para frente, porém esse fundo já tem mais de 10 anos. Porém aqui no Investidor 10 não mostra a rentabilidade dele de 10 anos para frente. Não sei porquê. Então vamos entrar no relatório do fundo para a gente ver algumas informações um pouco mais aprofundadas e um pouco mais interessantes. Como eu falei para vocês, esse fundo teve início em agosto de 2014, um fundo para investidores em geral gerido pela Capitânia, né? Capitânia Investimentos. Ele cobra uma taxa de administração e estruturação de 0,10% sobre o valor de mercado e a taxa de gestão, como eu já falei, né, de 1,5% do valor de mercado menos o custo de administração e escrituração. Não tem taxa de performance, o que é muito interessante. Alguns destaques bem bacanas aqui, a gente pode ver que o valor patrimonial do fundo, ou patrimônio líquido dele é de 2,83 bilhões. A taxa líquida aqui, da carteira do fundo, da carteira de CRIs, é de IPCA mais 8,38%, aumentou um pouquinho, contra 8,10% do mês anterior. O resultado que ele teve aqui foi de 0,077 centavos por cota, porém o dividendo que ele pagou foi de 0,078, então um pouquinho acima do resultado. Lá no Investidor 10 acabou arredondando aqui para 8 centavos no mês, né? Porém ele pagou um pouquinho menos de 8 centavos. O dividend yield anualizado dele ficou em 11,74%. Se a gente pegar esse dividendo que ele pagou e multiplicar por 12, com relação ao valor de fechamento da cota, né? Porém nos últimos 12 meses ele pagou 10,49% em dividendos. Mais informações interessantes é que toda a carteira do fundo, de CRIs principalmente, né, tá adimplente, não tem nenhum caso de inadimplência aqui, e desde o início o CPTS apresenta uma rentabilidade interessante de 178,2% ou 11% ao ano. Olha só que bacana, cara. Aqui na parte de comentário do gestor, algumas informações
massa que a gente tem para observar aqui, ó, que o dividendo aqui do fundo é um dividendo que representa uma rentabilidade de 131,25% do CDI descontado o imposto de renda com alíquota de 15%, ó, dividendos acumulados nos últimos 12 meses de 88 centavos, uma média de 0,073 centavos por cota por mês versus 0,87 centavos do CDI, se a gente comparar o mesmo período, né? No mês, a carteira foi movimentada aqui, ó, com relação a compras de 63,1 milhões, em crise uma taxa média de IPCA mais 8,48%. A gente vê que as taxas do CPTS são bem baixas, tá? Por isso que é um fundo que entrega um rendimento um pouco melhor do que outros. Por quê? É um fundo bem high grade com taxas bem baixas mesmo. Enquanto tem fundos aqui com IPCA mais 10, IPCA mais 11, IPCA mais 9, 9,5, o CPTS chegando agora a IPCA mais 8, a taxa média da carteira dele. Olha só, alguns fundos que ele venderam, 82 milhões em crise, que eles venderam na verdade, né? Que tinha uma taxa média de IPCA mais 7,5. Então as taxas do fundo são bem baixas, por isso que o rendimento dele às vezes vem um pouco baixo, porque também eles não gostam muito de colocar risco na carteira. Eles preferem operações mais seguras que têm geralmente garantias um pouco mais robustas. E falando da carteira, a gente já vê que a carteira do fundo está alocada da seguinte forma: 70,8% alocado em CRIs, o patrimônio do fundo, né? 28,8% do patrimônio alocado em cota de fundo imobiliário, 0,4% em caixa. E o fundo ainda tem 312 milhões em compromissadas com CRI, que representa 11% do patrimônio, e essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,7%. Como o CDI subiu bastante, acabou que essa alavancagem atrapalhou bastante o resultado do fundo nos últimos meses. Eu vou mostrar isso para vocês também mais para frente na parte da DRE do fundo. Na carteira de crédito do fundo, a gente vê que o fundo tem hoje, ó, 51 casos de crédito, 51 ativos, né, representando 70,8% do total de ativos, é isso mesmo, e o segmento de maior percentual é o segmento de shoppings. Como a gente pode observar também, ó, do total da carteira, 97,9% foi adquirida a IPCA mais 6,72%. Como eu falei com vocês, taxas bem high grade mesmo. Por isso, uma das causas do resultado do CPTS vir um pouco abaixo. Então são coisas que a gente tem que estar observando para saber por que um fundo está pagando menos, por que tem algumas situações aí na carteira de investimento que traz um resultado, mesmo sendo high grade, um pouco abaixo de outros fundos. Porque tem fundos como, por exemplo, o KNCR, o HGCR, que são também high grades, porém que tem um resultado bem melhor do que o CPTS. Até mesmo o REC-R11, que é um high grade um pouquinho apimentado, também tem resultados bem melhores nos últimos meses. E falando do resultado, já vamos dar uma olhada aqui na DRE do fundo e entender um pouquinho do que vem acontecendo. Quando eu falo para vocês que a alavancagem consome muito do resultado do fundo, a gente pode ver, ó, que o fundo teve um resultado. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom nesse mês de maio, né, o último mês que foi o resultado que eles pagaram, ó, 29 milhões o resultado total e uma despesa de 5 milhões. Porém, dessa despesa, ó, com relação aqui, ó, a despesa financeira com alavancagem com CRIs, a gente vê que nesse mês representou aí, ó, 2,7 milhões. Mais da metade da despesa foi com despesa financeira da alavancagem. A gente pode ver que essa alavancagem, ó, vem na casa dos 2 ponto alguma coisa milhões, já há bastante tempo, ó, esteve maior ainda em 4 milhões e, consequentemente, com a queda da Selic, a despesa vem diminuindo. Ainda bem, né? A gente pode ver no relatório anterior que chegou essa despesa aqui, ó. Por exemplo, em julho de 2023, a despesa estava acima dos 5 milhões. Ó. Julho, agosto, setembro de 2023, ó, 5 milhões, 4 milhões 600, 4.900. Então, despesa bem alta e veio caindo conforme a Selic foi caindo. Agora que a Selic estacionou, vamos ver o que vai acontecer com essa despesa do fundo, né? Que estava caindo, estava ajudando a melhorar um pouco os resultados do fundo. Que a gente pode ver que vinha aqui, ó, desde novembro de 2023 na casa de 19 milhões, 20 milhões, 22 milhões. Então o resultado foi melhorando aos pouquinhos conforme a Selic vem caindo. Esse resultado aí de despesa financeira também segue diminuindo. E uma coisa que também eles precisam muito, a Capitânia depende muito, do resultado de negociação. Porque, como eu falei com vocês, a taxa média da carteira desse fundo é bem baixa, né? Principalmente na parte de CRIs, IPCA mais 7, IPCA mais 8. Então eles dependem muito dessa negociação aqui, ó. Ganho de capital com negociação de CRIs, ganho de capital com negociação de fundos imobiliários, para poder melhorar um pouco dos rendimentos no mês após mês. Pode ver que eles fazem muito ganho, ó, aqui na parte de fundos imobiliários. Ó, teve mês que fez 3 milhões, 5 milhões em ganho, que ajuda bastante. Ó. 8 milhões aqui em abril teve também, ó, de ganho de capital, então bastante coisa. O resultado ficou bem interessante em abril.
o que acaba ajudando muito também, mas tem meses que não consegue fazer ganhos tão expressivos e acaba não conseguindo entregar um resultado tão interessante. Mas o fundo é isso aí, a gente tem que entender isso antes de colocar o dinheiro ali dentro, antes de investir no fundo, para depois não ficar por aí reclamando que fundo imobiliário é furado, que não sei o que não sei o que lá mais. Então, se a gente acabar descendo um pouco mais para baixo, a gente vai ver outras informações aqui também bem interessantes com relação ao CPTS11, a carteira do fundo e tal, exposição por ativos e tal. E eu vou deixar aí para vocês entrarem no relatório e conferir as informações, porque eu acho que as principais informações eu já consegui passar para vocês. E falando se eu vou colocar ou não esse fundo na minha carteira novamente, cara, eu acredito que é um momento interessante para comprar a cota desse fundo, porque daqui para frente, com a queda da Selic, a Selic vem caindo um pouquinho, agora deu uma estacionadazinha de um mês para o outro, né? Na última reunião aí do Copom, mas eu acredito que possa voltar, continuar caindo, conforme o governo for conseguindo controlar mais ou menos aí a inflação. Então, consequentemente, a Selic caindo, o resultado lá com relação a compromissadas ou alavancagem, né, vai diminuir, o que vai melhorar o resultado do fundo imobiliário, ajudar, né, porque vai diminuir a dívida que eles têm com as compromissadas todos os meses, aumentando assim o resultado do fundo, e a Selic caindo, é normal que os fundos imobiliários voltem a subir, voltem a tomar um patamar de preço interessante, e eles podem conseguir fazer bastante ganho de capital, já que a CPTS tem bastante fundos imobiliários em carteira. Então, eu acredito que pode ser um momento interessante agora de estar comprando esse fundo imobiliário, e eu vou ver o que é que eu faço com ele, o que é que eu faço, qual a decisão que eu vou tomar. Se eu vou colocar ele em carteira, ou se eu vou realmente começar a comprar agora fundo de tijolo. No próximo mês já trago tudo para vocês aí, sem esconder nada, e vocês vão ver o que é que eu vou fazer, qual é o rumo que eu vou tomar na minha carteira de investimentos até o final do ano e seguindo até o ano que vem, né? E até quando eu continuar conseguindo gravar vídeos, porque eu nunca pretendo parar de investir. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido um conteúdo bem informativo para vocês. O vídeo vai ficando por aqui, já deixa o like, não esquece, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo. Tamo junto, valeu, fui!